é talvez o marco maior da história do Belenenses, esse título de campeão nacional, que foi um título muito atribulado, mas que na altura guindou o Belenenses para o mais alto patamar do futebol português. E os sócios são muito nostálgicos desse tempo. Ainda temos um sobrevivente dessa equipa de 1945, que é o Manel Andrade, que costuma estar em muitas iniciativas do clube, até fez um gol no jogo decisivo, o jogo decisivo do título, que também tem uma história muito, muito gira. Foi um dia extraordinário para o Belenenses e que é recordado sempre, todos os anos, com grande simbolismo e com muita saudade. Mas venha de lá essa história gira? Não, na época 45-46, no jogo do título? O jogo do título, o Belenenses chegou à última jornada e precisava de vencer o jogo em Elvas. Portanto, o jogo era em Elvas. À mesma hora o Benfica jogava com o Vitória de Guimarães aqui em Lisboa e, portanto, ganhando o Benfica, o Belenenses tinha mesmo que ganhar. E dá-se a curiosidade do Belenenses, historicamente, pelo menos nós queremos acreditar nisso, tem sempre tudo e todos contra ele. E nessa altura, nos 15 dias antes desse jogo decisivo em Elvas, o Benfica, inclusive, mandou para lá um treinador, que era o Valadas, um antigo jogador do Benfica, e, portanto, o treinador do Elvas deixou de ser o treinador do Elvas, o Elvas passou a ser treinado por um treinador mandado pelo Benfica, e o que é certo é que no último jogo, as condições do Belenenses eram, na altura, como todos os clubes, eram precárias, não havia autocarros, não havia nada, os jogadores tiveram que ir em carros particulares, demoraram 6 horas, foi uma viagem muito atribulada, e quando o Belenenses chegou lá, o que é certo é que no primeiro minuto de jogo sofremos um golo. E portanto apoderaram-se os nervos da equipa e ao intervalo estávamos a perder 1-0 e o Benfica tranquilamente já estava a ganhar 3 ou 4-0 ao Guimarães aqui em Lisboa. Portanto, o Benfica já tinha a mão na taça já tinha a mão no título, exatamente. E depois na segunda parte acabamos por dar a volta com um gol do Andrade, esse tal atleta e senhor que é sobrevivente, que ainda hoje vive. E depois ganhamos o jogo mesmo a acabar e foi uma grande festa, mas de facto tínhamos tudo contra nós e acabou por ser um dia mágico para o Belenenses. Até fomos campeões nacionais 4 vezes, não foi só uma, porque isso está agora em discussão, ao que parece, e portanto o Belenenses tem 3 campeonatos de Portugal. Uma discussão iniciada pelo Sporting, a Federação já anunciou. Não foi só iniciada pelo Sporting, mas sim, a Federação anunciou uma comissão de historiadores que está a analisar o tema. E o Clube de Futebol dos Belenenses também aguarda. E o Belenenses, se essa decisão dos historiadores, o Belenenses vai se conformar com ela. Aliás, assinei um documento na Federação em que o Belenenses conformaria com essa decisão dos historiadores. Esta questão, Clube de Futebol dos Belenenses, BSAD, mesmo em termos mediáticos, a discussão da utilização também do nome, etc. Enfim, há luz ao fundo do túnel, diria, eu acho para que não se voltar a falar disto. Da parte dos sócios do Belenenses e do Clube de Futebol dos Belenenses está resolvido. Portanto, é irreversível. O Belenenses não tem qualquer participação naquela sociedade, não nos representa, nada nos liga, aquela equipa morreu totalmente no coração de todos os belenenses e, portanto, da parte dos belenenses está mais do que decidido. O problema que tem existido é que do lado da BSAD encontram-se pessoas altamente litigantes. E em Portugal os processos judiciais demoram muito tempo, portanto é só esse. As teses que estão em confronto é que o Clube de Futebol dos Belenenses entende, e estamos muitíssimo bem acompanhados por parceiros de eminentes juristas nesta área, o Clube de Futebol dos Belenenses entende, não só entende, como tem a certeza absoluta de que a marca Belenenses pertence ao Clube de Futebol dos Belenenses, está registada nacional e internacionalmente, a SAD tinha uma autorização precária para utilizar essa marca, e, portanto, eu e o Carlos Dias não podemos ir ali à Reboleira, abrir uma rádio e dizer que somos a Rádio Renascença. Não podemos, porque a Rádio Renascença é uma marca registada. Não há o risco, atendendo ao estado atual regulamentar do Belenenses Clube, ao subir de escalão, depois ser impedido de continuar a subir porque a BSAD está mais acima na hierarquia das divisões em Portugal, mas é um risco que neste momento ainda está latente. Os sócios do Belenenses sabiam que quando tomaram esta decisão, os sócios e a direção do Belenenses e eu próprio, que havia riscos em cima da mesa. Não podíamos, evidentemente, ficar reféns dessa situação e não podíamos ficar tolhidos pelo medo e o Belenenses ser tomado de assalto por pessoas que não são do Belenenses e que não querem bem ao Belenenses.
E, portanto, o Belenenses tinha que ter este ato de coragem. Um risco assumido. É um risco assumido. Nós achamos que é um risco diminuto, é um risco muito diminuto. Em termos de subida de escalão, obviamente que os clubes nestes projetos querem sempre subir todos os anos, mas olhando para as necessidades financeiras e organizativas dos campeonatos mais acima, neste momento qual é o seu plano, diria, em termos organizacionais? Não podemos prometer vitórias e não podemos prometer subidas de divisão. Aquilo que temos prometido aos sócios, e há aqui um compromisso coletivo muito forte entre a direção, a equipa técnica, os jogadores e os sócios, é fazermos tudo para sermos o mais competentes possíveis em cada contexto em que tivermos. Fomos competentes na terceira distrital, fomos campeões, fomos competentes na segunda distrital, fomos campeões, estamos até ao momento a ser competentes na primeira distrital. Para o ano o figurino do Campeonato de Portugal muda radicalmente e, portanto, os maiores orçamentos do Campeonato de Portugal, para ter uma ideia das informações que temos, este ano tem uma equipa que tem um orçamento de 2,4 milhões de euros e não está sequer a disputar o acesso à segunda liga, que é o Alverca, e portanto vai ficar na terceira liga. Tem o Torriense, que me dizem que tem um orçamento de 1.200.000 euros. Portanto, há vários orçamentos acima de 1 milhão de euros. São valores que o Belenenses... proibitivos para nós. O Belenenses não vai fazer isso seguramente. Portanto, o Belenenses para o ano estará no Campeonato de Portugal, no máximo com um orçamento igual ao de Pevidém, que está a disputar a subida à terceira liga. E, portanto, temos que acreditar que com menos vamos fazer mais. É de quanto? 250.000 euros. Nós temos que ter um orçamento o mais rigoroso possível. As receitas, para mais nesta altura de pandemia, não esticam e, portanto, nós sabemos quais são as nossas receitas e, neste momento, o grande objetivo do clube é colocar a equipe sénior nos campeonatos profissionais e com isso, podermos chegar às receitas televisivas. A alavanca para o resto. Tem que ser. E, portanto, nós nesta fase... Com as tais receitas televisivas, como dizia. Nós nesta fase, esse tem que ser o grande objetivo, chegar às competições profissionais e às receitas televisivas, porque são elas hoje que garantem a sustentabilidade e a prática do futebol profissional. Até lá, aqui durante um período de 2-3 anos, nós vamos ter que alocar uma parte considerável das receitas do clube ao futebol profissional e, portanto, terá que haver um desinvestimento nas modalidades. Isso é evidente e vai-se notar seguramente nos 2-3 próximos anos. O Belenenses é um clube eclético, sempre foi, e, portanto, tem essa marca, não vai abandonar o ecletismo, porque o ecletismo é que tem dado força e vida e sustentabilidade ao clube. Agora temos que analisar com muito cuidado. Mas há o risco de desinvestir de forma a que, por exemplo, as equipas da primeira divisão, handball, por exemplo, não tenham condições para se manterem no escalão principal, por opção do clube? Não, a ideia, nós neste momento temos handball na primeira divisão, estamos em 5º lugar no campeonato e, portanto, até estivemos na luta para as competições europeias, embora só os 4 primeiros é que vão. O ano passado fomos à Europa e temos uma equipa muito interessante e com vários atletas com muitos anos de belenenses e, portanto, a ideia é tentarmos, na medida do possível, manter essa estrutura. No futsal descemos de divisão, já, e, portanto, para o ano vamos estar na 2ª divisão. Foi uma decisão tomada pela direção agora há relativamente pouco tempo, porque estiveram em cima da mesa vários cenários, porque o futsal é uma modalidade que está muito próxima do profissionalismo, os requisitos de participação cada vez são mais exigentes, os jogadores de futsal são caros, os sócios do Belenenses têm muita dificuldade em perceber como é que o Belenenses no futsal não consegue competir com clubes, com todo o respeito, não tem a dimensão do Belenenses, mas são clubes que muitas vezes são clubes camarários, são os únicos clubes de uma determinada zona e, portanto, nós temos muitas dificuldades em termos orçamentais em competir. Em cada 10 jogadores do futsal que nós abordamos e que queremos trazer para o Belenenses, nós no máximo conseguimos trazer um, porque 9 perdemos. E perdemos para esses clubes. Mas e os sócios pela cabeça acabar com a modalidade a este nível? Havia várias possibilidades. Vai continuar. Vamos ficar na segunda liga. Com um orçamento de segunda liga? Um orçamento para tentar logo a subida? Não. O orçamento que tínhamos este ano na primeira liga, se estivéssemos na segunda liga, seria um orçamento também para lutar para não descer de divisão. Isto parece estranho, mas é realidade. E, portanto, nós vamos ter um projeto muito assente em jovens jogadores portugueses
portugueses, de preferência da zona de Lisboa. Temos um treinador jovem que conhece bastante bem as divisões inferiores e os jovens valores e, portanto, vamos ter uma equipa muito jovem para fazer o campeonato possível e lutar todos os jogos para ganhar, mas sabemos que mesmo na segunda divisão vai ser muito difícil. Última questão. Por tudo isto que acaba de nos dizer, o Belenenses continua a ser um clube com mais de 100 anos de existência. O motivo para lançarmos esta entrevista teve a ver com o título de há 75 anos, mas para terminar, continua a ser um clube com muito futuro. Eu acho que tem um futuro radioso à frente, principalmente se as direções que vierem a seguir tiverem sempre comportamentos responsáveis, e hoje também não pode deixar de ser assim, porque os dirigentes do clube respondem diretamente pelas dívidas que deixarem e, portanto, desde que haja um comportamento responsável dos dirigentes, eu acho que o Belenenses tem um futuro extraordinário, porque está numa zona central da cidade de Lisboa, tem um complexo fantástico, avaliado em 60 milhões de euros, que não está onerado. O Belenenses não tem dívidas, tem um PER com 4 milhões de euros de passivo perfeitamente homologado e perfeitamente gerível, que não causa qualquer tipo de problema. E, portanto, até pelo facto de podermos ter ali brevemente o maior e mais bonito complexo desportivo e de lazer da zona ocidental da cidade de Lisboa, eu acho que o Belenenses pode ter, de facto, um grande futuro.